Portugal tem um novo presidente e a promessa de 3 anos sem atos eleitorais após uma catadupa deles nos últimos tempos. No discurso de vitória das presidenciais, António José Seguro prometeu manter a relação institucional com o governo. O que se espera até é uma maior estabilidade, ou seja, tudo o que se conhece do perfil do novo Presidente da República é que é um institucionalista, alguém que já disse que vai privilegiar, digamos, a estabilidade e que numa altura de grandes incertezas e de um contexto, quer europeu, quer global, conturbado, eu diria que se podemos esperar alguma coisa é, digamos, um maior alinhamento e alguém que vai pressionar para uma ideia de continuidade de políticas, de pensamento de longo prazo. Com mudanças na geografia política do mundo, impactos mais visíveis das alterações climáticas e desafios ao nível das políticas públicas, não são tempos fáceis que Seguro tem pela frente. Pode ter um papel, por exemplo, pressionar para que questões como a educação, como a habitação, como a saúde não saiam da agenda. Pode fazer com que esta resposta, por exemplo, às tempestades, etc., seja, digamos, gerida de forma transparente e rápida. A pressão orçamental também será inevitável no curto prazo para dar resposta aos danos e perdas causadas pelas tempestades que devastaram o território nacional nas últimas semanas. Esse poderá ser um ponto de tensão entre Belém e São Bento. Apesar de tudo, estamos numa situação menos desconfortável para fazer face a esta catástrofe do que gostaríamos se estivéssemos com 120% de peso da dívida no PIB. Acho que haverá sempre alguma maior flexibilidade europeia, acho que é inevitável, é uma situação perfeitamente excepcional, não enquadrável, digamos, num percurso mais normal. Por isso acho que terá de haver e haverá com certeza maior flexibilidade europeia. A moderação de Seguro poderá ser uma boa notícia também para os atores económicos, quer para os reguladores externos, para quem a continuidade de políticas tem valor, quer para a captação de investimento estrangeiro. No seu último relatório mundial, a Human Rights Watch alertou que o sistema global de direitos humanos está em perigo. O relatório afirma que o mundo tem vivido um declínio democrático nos últimos 20 anos e destaca países como a China e a Rússia. Mas os últimos sinais de alerta vêm dos Estados Unidos, disse o diretor executivo Philippe Bodopion à Euronews. And then there is the new player, the Trump administration, which has, experienced a very or triggered a very rapid decline of democracy in the US at home, but is also now turning against the entire ecosystem of human rights, the entire architecture of the rules-based world order that was patiently built over the last few decades since Second World War, and on which we as a human rights organizations have relied to advance rights, whether it's at the Human Rights Council, with the International Criminal Court, with treaties, norms that were helping make the world a better place, but are now under unprecedented threat from the Trump administration. Uma ameaça que está a alastrar-se a outras partes do mundo, incluindo a Europa. What steps should Europe and European countries in particular be taking to ensure that the defense of human rights and the human rights system around the world, not just in Europe, but everywhere in the world? Yeah. We believe it has to come from a coalition of countries, a global coalition of countries, of democracies that are still attached to international law, that are still attached to human rights, to democracy, who can band together to protect each other against the US, against China, against Russia, by protecting this ecosystem, this rules-based world order that is preventing, that is keeping superpowers in check. And the European Union can be playing a key role in fostering this new alliance, a bit along the lines of what the Prime Minister of Mark Carney called for in his speech at the World Economic Forum. The EU has a real responsibility and a real interest in doing that. Is it still possible to reverse this trend that you're warning about?
Look, if we didn't believe it was possible, we wouldn't be in this line of work. I think we have to be clear-eyed about the moment in which we are, which is a dangerous moment, a moment where we are losing ground, where the most basic rights are under attack all over the world, but also in the US. And so we have to recognize that it's a new, dangerous reality, but it should not be a call for despair, it should be a call for action. O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, garantiu o lançamento formal de uma plataforma de investimento conjunta entre o seu país e os Estados Unidos da América durante reuniões em Washington. A iniciativa foi finalizada como parte da visita do presidente à capital dos Estados Unidos da América a convite de Donald Trump antes da primeira reunião do Conselho de Paz com foco em Gaza. A plataforma foi projetada para coordenar e acelerar projetos bilaterais de grande escala. Este mecanismo reúne autoridades uzbeques, instituições financeiras de desenvolvimento dos Estados Unidos da América e investidores privados sobre uma estrutura organizada com o objetivo de apoiar setores prioritários como a energia, os minerais críticos, a infraestrutura e a agricultura. O documento que estabelece o mecanismo foi formalmente assinado após reuniões com a liderança do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos da América e da Corporação Financeira Internacional de Desenvolvimento norte-americana. A cerimónia de assinatura contou com a presença de altos funcionários dos Estados Unidos da América e executivos empresariais, tendo os governos regionais do Uzbequistão participado por videoconferência, o que sinaliza esforços para ligar diretamente os investidores americanos a projetos em todo o país. Também se realizaram conversações separadas com o secretário de Comércio e o representante comercial dos Estados Unidos da América, com foco na cooperação setorial, na expansão comercial e no alinhamento regulatório. O comércio bilateral entre os dois países ultrapassou $1 milhar o ano passado, com quase 340 empresas americanas a operar no Uzbequistão. Falhas sistémicas e negação de riscos. Na sequência dos inúmeros incidentes no Museu do Louvre que fizeram notícia, os deputados Alexandre Portier e Alexis Corbière apresentaram uma avaliação preliminar condenatória da gestão da instituição no âmbito de uma comissão de inquérito sobre a segurança dos museus. Très clairement, on voit que les questions de sécurité n'ont pas été une priorité des équipes de direction depuis plusieurs années et on peut le dire depuis plusieurs décennies. On ne parle pas d'un petit musée de village, on parle du plus grand musée du monde et quand on a des moyens exceptionnels qui sont donnés par les pouvoirs publics, ça appelle un contrôle exceptionnel. Os líderes da comissão questionaram abertamente a manutenção da diretora do Louvre, Laurence Descartes. Pouco depois do mediático roubo das joias da coroa, em outubro passado, Descartes apresentou a demissão que foi recusada por Emmanuel Macron. Já Kim Pham, administrador-geral do museu, defendeu a responsabilidade e a atuação das equipas da instituição. C'est bien le Louvre et les agents du Louvre qui ont été à l'alerte et qui ont prévenu les policiers et permis aux policiers de lancer une enquête. Os deputados apelaram ao Ministério da Cultura para intervir mais diretamente na gestão da instituição. Laurence Descartes e a ministra da Cultura francesa Rachida Dati serão ouvidas pela comissão de inquérito na próxima semana. A embaixada da Ucrânia fica em silêncio enquanto o trailer do documentário Traces é exibido. O filme conta a história de 6 mulheres que sobreviveram ao cativeiro russo. Relatam tortura e violência sexual. As protagonistas estão neste evento em Berlim, uma delas é Irina. Enquanto fala, o público ouve-a atentamente. Мабуть, я збирала ці сили багато років, тому що вперше я заговорила, мабуть, через 5 років після пережитого, і це не було легко. O filme não mostra cenas explícitas de violência. Em vez disso, as mulheres voltam a lugares do passado. A casas parcialmente destruídas, a paredes com buracos de balas, a jardins devastados. Lá contam as histórias delas. A diretora Alisa Kalinkova escolheu deliberadamente esse formato.
And I also saw these traces of this war, traces of Russian aggression everywhere. It was like minefields, burning fields, like destroyed houses, but also wounded people. But there are some wounds which were out, like we can see, visible and invisible. And I started to think about how we can build this actually coexistence of these visual traces and invisual traces. À margem da Berlinale, representantes da sociedade civil na Embaixada apoiam a iniciativa que combate a violência sexual como arma de guerra, um sinal de resiliência. Die Ukrainer heute können ein gutes Beispiel dafür sein, wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie verteidigt wird und was gerade die europäischen Werte, die zugrunde von unserem Bewusstsein in Europa liegen, was die eigentlich heißen. As mulheres usam as vozes delas como uma espada contra os atos violentos dos soldados russos. A NASA testou com sucesso o depósito de combustível do foguete lunar da missão Artemis II. O reservatório teve de ser reparado depois de há 2 semanas terem sido detectadas fugas que adiaram o lançamento. Durante o teste, o foguetão de quase 100 metros de altura foi abastecido com 2,5 milhões de litros de hidrogênio líquido sem mais falhas. A NASA só definirá uma data de lançamento quando o problema ficar resolvido de vez. O objetivo da missão Artemis II é fazer a primeira viagem tripulada à Lua desde 1972. Os 4 astronautas que se preparam para o voo há 3 anos não iniciarão o trajeto antes de 6 de março.